Durante sua patrulha matinal de rotina na implacável natureza selvagem do norte, o guarda florestal da reserva ártica, Nathan Harris, ouviu um grito penetrante. Naquele dia, o frio estava particularmente intenso, e o vento cortante levantava a neve, dificultando a visibilidade. Nathan seguiu o som até uma ponte natural de gelo sobre um rio parcialmente congelado. Ali, ele encontrou uma armadilha profunda com um filhote de urso polar exausto dentro, já perdendo forças devido ao frio extremo e ao cansaço. Apesar da nevasca, Nathan percebeu que as paredes do buraco haviam sido claramente manipuladas. Caçadores ilegais haviam deliberadamente as tornado íngremes e escorregadias. Marcas de ferramentas e arranhões recentes no gelo eram provas dos desesperados esforços do filhote para escapar. A armadilha era profunda, e suas bordas haviam sido propositalmente encharcadas com água, que congelou rapidamente, criando uma superfície traiçoeira e escorregadia. Algumas gotas de sangue manchavam o gelo. O filhote havia se ferido ao tentar escalar para fora. Ao inspecionar a área ao redor, Nathan avistou a mãe do filhote presa em uma rede de aço montada pelos caçadores. Sua pata estava gravemente ferida pelos fios metálicos e cada tentativa de libertação apenas piorava seu estado. Seus olhos refletiam desespero enquanto olhava na direção do filhote em apuros. A armadilha fora cuidadosamente projetada. Os cabos estavam fixados a um enorme bloco de gelo, solidamente congelado no solo. A cada movimento da ursa, os fios se apertavam ainda mais ao redor de sua pata. O termômetro no relógio de Nathan indicou uma nova queda brusca na temperatura. A neve que caía dentro da armadilha começou a formar uma camada de gelo no pelo do filhote, tornando seus movimentos mais lentos e seus gritos mais fracos. Avaliando rapidamente a situação, Nathan percebeu que o filhote precisava ser resgatado primeiro, pois seu estado era crítico. Ele pegou seu equipamento de escalada da mochila, uma corda resistente o suficiente para suportar grandes pesos, mosquetões e blocos compactos para montar um sistema de içamento. Mesmo com suas luvas térmicas, os dedos de Nathan começaram a perder a sensibilidade devido ao frio extremo. Com movimentos calculados, ele montou o sistema e prendeu uma extremidade da corda em uma grande saliência de gelo. O tempo jogava contra ele. Cada minuto perdido reduzia as chances de sobrevivência do filhote. A primeira tentativa de lançar o laço falhou. A corda congelada era difícil de manusear com as mãos entorpecidas. O filhote reagiu fracamente quando a corda roçou em seu corpo. A segunda tentativa também não teve sucesso, pois o laço deslizou pelo pelo coberto de neve. De repente, Nathan ouviu o ronco distante de motos de neve. Parecia que os caçadores estavam voltando para verificar suas armadilhas. Ele acelerou seu trabalho, ciente de que tinha ainda menos tempo. Na terceira tentativa, conseguiu prender o laço firmemente ao redor do filhote. O resgate precisava ser feito com extrema cautela. Qualquer movimento brusco poderia ferir ainda mais o animal debilitado. Com firmeza, Nathan puxou a corda, tentando evitar que o filhote se arranhasse nas bordas afiadas do gelo. O barulho das motos se intensificava. Com um último puxão, finalmente trouxe o filhote para a superfície. Seu corpo estava coberto por uma camada de gelo e sua respiração era irregular. Nathan avaliou rapidamente o estado do animal. Além de alguns cortes superficiais, não havia ferimentos graves, mas a hipotermia era uma ameaça real. Ele pegou um cobertor térmico especial da mochila e envolveu cuidadosamente o filhote. O pequeno urso não resistiu. Parecia entender que aquele homem estava tentando ajudar. Seus olhos, meio fechados pela exaustão, demonstravam confiança. Escondendo o filhote atrás de uma grande duna de neve, Nathan voltou sua atenção para a moça, a mãe ursa. O cadeado da corrente era mais complexo do que ele esperava. Os caçadores haviam usado um mecanismo à prova de manipulação. Seus dedos, rígidos pelo frio, mal conseguiam segurar a ferramenta multifuncional que tirou do bolso. Para sua surpresa, a ursa permaneceu inesperadamente calma, como se soubesse que aquele humano tentava ajudá-la. Seu hálito criava pequenas nuvens na gélida atmosfera, e seus olhos escuros seguiam cada movimento de Nathan. Ele percebeu que o sangue em sua pata começava a congelar. O barulho das motos de neve ficou ainda mais próximo. Agora, ele conseguia ouvir vozes
Os caçadores conversavam entre si, aparentemente animados com o que esperavam encontrar. Nathan intensificou seus esforços e concentrou-se na fechadura. O mecanismo era complicado. Qualquer erro poderia apertar ainda mais os fios ao redor da pata da ursa. Com paciência e precisão, ele trabalhou rapidamente, usando todo o conhecimento que tinha sobre esse tipo de armadilha. Suas mãos se moviam com precisão, apesar do frio cortante e da crescente tensão. Após alguns minutos de esforço meticuloso, Nathan desativou o primeiro mecanismo de segurança. Um leve clique soou dentro da fechadura. Um dos bloqueios havia sido liberado. Ainda restavam 2 estágios e o tempo estava contra ele. De repente, as silhuetas dos caçadores furtivos emergiram da tempestade de neve. 3 homens armados. O líder, um homem alto de barba grisalha, foi o primeiro a notar que a armadilha estava vazia. Seu rosto se contorceu de raiva ao ver os rastros na neve. O segundo caçador correu imediatamente na direção da ursa presa. Nathan continuou trabalhando no cadeado, tentando se esconder atrás do corpo imponente do animal. Seus dedos encontraram instintivamente o próximo mecanismo e, com um movimento preciso, desativou o segundo bloqueio. Restava apenas o último, o mais complicado. Um dos caçadores percebeu um movimento e ergueu sua arma. "Ei! Tem alguém aqui!" gritou ele, avançando. Nathan sabia que não podia perder um segundo sequer. Seus dedos ágeis localizaram o mecanismo final. Um súbito redemoinho de vento ergueu um véu de neve densa, cegando os caçadores por um instante. Esse pequeno momento foi tudo o que ele precisava. Com um estalo metálico, a fechadura finalmente cedeu e as correntes caíram sobre o gelo. A ursa, sentindo sua liberdade, ergueu-se em toda a sua grandeza. Ela parecia uma montanha coberta de neve, seu corpo maciço pairando sobre os homens. Seus olhos ardiam de fúria contida. Os caçadores congelaram de medo. Nathan aproveitou o pânico e desapareceu no meio da tempestade. Atrás dele, o rugido ensurdecedor da ursa ecoou pelo deserto gelado, seguido pelos gritos desesperados dos homens, que fugiam em todas as direções. O guarda florestal correu rapidamente até onde havia escondido o filhote, sabendo que a mãe logo seguiria seu rastro. De longe, ele observou enquanto a ursa, depois de afugentar os caçadores, encontrou seu filhote. Com um movimento cuidadoso, ela o ergueu e o carregou para as profundezas da reserva, rumo a um refúgio seguro para o inverno. Nas semanas seguintes, Nathan permaneceu em alerta máximo. Ele sabia que os caçadores furtivos não esqueceriam o que ele havia feito. Logo, começou a notar sinais preocupantes. Trilhas incomuns de snowmobiles em áreas remotas, como se alguém estivesse estudando suas patrulhas. Então, naquele dia fatídico, a temperatura caiu ainda mais, e ele encontrou novas evidências da presença dos caçadores. Neve pisoteada, bitucas de cigarro, marcas recentes de veículos. Ele pegou sua câmera para documentar as provas, sem perceber que, naquele momento, já estava sendo observado. O primeiro disparo soou como um trovão abafado. Tiros de festim, uma tática para assustá-lo e forçá-lo a se mover. Nathan se esquivou, mas logo percebeu que 4 homens armados já o haviam cercado. Entre eles, reconheceu o líder de barba grisalha. "Achou que podia bancar o herói?" zombou o homem, fazendo um sinal para que seus comparsas se aproximassem. Seus olhos eram tão frios quanto o gelo ao redor. Nathan tentou alcançar seu rádio, mas um golpe violento em suas costas o lançou ao chão. Os caçadores agiram rápido e com precisão. Claramente, não era assim a primeira vez que faziam aquilo. Cordas fortes prenderam seus pulsos, apertando com força. Um dos homens vasculhou metodicamente sua mochila, jogando todos os equipamentos na neve. O rádio foi lançado para longe, soterrado no gelo, seguido pelo celular. O líder pegou no mapa e apontou para um local. "Para lá." Nathan foi empurrado para a frente, obrigado a caminhar por quase 1 hora pela neve espessa. Cada passo o levava para mais longe da civilização, para um território isolado e raramente patrulhado. O frio se intensificava, o vento rugia como um predador à espreita. A cada metro, sua esperança diminuía. Os caçadores haviam escolhido um lugar onde ninguém os incomodaria.
Então, de repente, um dos homens parou abruptamente. Seu rosto empalideceu. Ele ouviu algo cortando o uivo do vento. Os outros ficaram tensos, tentando enxergar através da nevasca. O som se repetiu, um rosnado profundo, gutural, que fez o sangue de todos gelar. E então, como um fantasma emergindo da tempestade, uma silhueta gigantesca apareceu. A ursa se movia com uma precisão silenciosa e mortal, apesar de seu tamanho colossal. Nathan a reconheceu imediatamente. A cicatriz na pata era inconfundível. Era ela, a mesma que ele havia libertado 2 meses antes. "Não se mexam", sussurrou o líder, erguendo lentamente seu rifle. Mas a ursa já havia se posicionado entre os caçadores furtivos e Nathan ainda amarrado. Seu corpo imponente exalava ameaça e seus olhos estavam fixos nos homens armados. Lentamente, os caçadores começaram a recuar, sem ousar desviar o olhar do enorme predador. A neve rangia sob seus pés, e a cada ruído, um novo rosnado da ursa os fazia hesitar. Seu comportamento era estranho. Ela não atacava, mas também não permitia que se aproximassem de Nathan. Um dos caçadores, tomado pelo pânico, levou a mão ao gatilho. A reação da ursa foi imediata. Seu rosnado ficou mais intenso, sua postura ainda mais ameaçadora. Ela avançou um passo, revelando toda a sua impressionante força e tamanho. Foi o suficiente para quebrar o último resquício de coragem dos caçadores. "Vamos sair daqui!" swingou o líder, e o grupo fugiu, deixando para trás parte de seus equipamentos na neve. O som ofegante de sua respiração e o estalar da neve sob seus pés desapareceram na tempestade. A ursa permaneceu imóvel, seus músculos tensos, observando atentamente, enquanto os invasores sumiam no branco infinito. Apenas quando os últimos ecos das pegadas se dissolveram no vento, ela voltou sua atenção para Nathan. Apesar de ter sido salvo, seu coração disparou ao ver a fera se aproximando. Um animal daquele tamanho, pesando mais de 0,5 tonelada, poderia matá-lo com um único golpe. Mas havia algo diferente em seus movimentos, surpreendentemente suaves, sem qualquer hostilidade. A ursa parou a poucos passos dele, farejando o luar. Seus olhos escuros carregavam um brilho de reconhecimento. Ela se lembrava do cheiro do homem que havia libertado a ela e seu filhote. Então, inclinou ligeiramente a cabeça e aproximou o focinho das cordas que prendiam os pulsos de Nathan. O vento soprou com mais força, transformando a tempestade em um véu branco quase impenetrável. Mas a ursa parecia estar esperando exatamente por isso. Oculta pela nevasca, ela se abaixou e começou a roer os nós com uma precisão impressionante. Seus dentes colossais, capazes de rasgar a pele de uma foca, moviam-se com um cuidado inesperado, sem nunca tocar a pele de Nathan. Um por um, os laços cederam, até que ele estivesse completamente livre. A ursa recuou alguns passos, mas não foi embora. Observou atentamente enquanto Nathan se levantava e esticava os membros rígidos pelo frio. Seus pulsos estavam marcados pelas amarras, mas sem ferimentos graves. "Obrigado", sussurrou ele, olhando nos olhos profundos do animal. A ursa inclinou levemente a cabeça, como se compreendesse suas palavras. Naquele instante, algo extraordinário aconteceu. Um elo silencioso se formou entre o homem e a fera selvagem. Ambos haviam salvado a vida um do outro. Nathan sabia que estava diante de algo raro, algo que poucos sequer acreditariam. Um predador lendário, não apenas se lembrara dele, mas demonstrara gratidão. Após alguns segundos, a ursa virou-se e seguiu em direção à vastidão gelada. Sua silhueta majestosa foi lentamente engolida pela nevasca, deixando para trás apenas pegadas na neve e uma história inesquecível de coragem e lealdade. Aquele encontro mudaria para sempre a maneira como Nathan via os animais selvagens. Ele percebeu que mesmo nas terras mais hostis, onde apenas os mais fortes sobrevivem, até os predadores mais temidos são capazes de gratidão e compaixão.